Boa tarde a todos, bem-vindos aqui. Esse é o nosso primeiro Sala dos CFOs e a gente está começando com dois pesos pesados aqui, dois caras que eu conheço faz tempo, que eu admiro muito, que são pessoas muito competentes e referência nos mercados que eles atuam e como CFOs. Então eu queria começar aqui com a minha direita, Guilherme Cavalcante, CFO da JBS, bem-vindo, prazer ter você aqui. E à minha esquerda, Marcelo Batti, CFO da Suzano. Muito legal ter você aqui, Batti. Pô, realmente a mesa está pesada, a mesa deve estar pendendo mais para o lado de lá. Vocês dois são pesos pesados de verdade e é uma honra ter vocês aqui, tá? Como eu falei, esse é o primeiro podcast que a gente está produzindo. A ideia é repetir esse mesmo formato com outros profissionais que têm posições equivalentes a de vocês. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de dividir a experiência que vocês têm, os desafios e falar um pouco do que é a vida de um CFO, que é o dia a dia de um CFO de empresas tão importantes como a de vocês. Então, mais uma vez, obrigado. É uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? Bom, eu vou começar aqui dando um kick-off, chutando a bola para a gente começar a debater. Bom, a gente vive numa era que o tema tecnologia é premissa para a maioria das atividades que cercam o nosso dia a dia, né? Não vai ser diferente no que vocês fazem. Proteína, papel e celulose, tem muita tecnologia em tudo, toda a nossa vida e também em todas as nossas atividades econômicas, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Acho que era legal aí vocês, de repente, chutarem a bola também e falarem um pouco sobre o tema. Então, quem quer começar? Posso começar aqui? Para o ímpar aí, pô? Não, acho que de fato essa transformação digital tem a oportunidade de trazer muita produtividade em todos os campos, seja na planta, seja no corporativo. Alguns exemplos a gente pode citar, né? A gente já tem hoje programas de inteligência artificial que elas fazem a primeira análise e a primeira troca de contratos, por exemplo. Contratos de M&A, o robô já começa a negociar por você antes de você precisar entrar e já vem com que ele sabe quais são as suas preferências. E na parte de automação de planta também a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que o desafio agora é mão de obra especializada para poder atualizar, utilizar essas tecnologias novas, né? A gente tem um exemplo que a gente tem comprado equipamentos de última geração em nossas plantas e você até treina os funcionários para operar com essas plantas, mas quando você precisa mudar a configuração, entrar no software, você não tem essa mão de obra. E a gente tem plantas espalhadas no mundo inteiro, então às vezes você tem uma planta que é do Texas, o aeroporto mais próximo é 4 horas. Então a gente aí tem que esperar o técnico chegar, então a gente não tem. Então eu acho que hoje, principalmente no Brasil, essa é o principal desafio para essa transformação digital, é ter mão de obra qualificada. E eu acho que as empresas não vão escapar de ter que investir, de serem empresas que vão precisar educar e treinar a partir delas, ser empresas educadoras, né, nesse sentido. Então a gente já tem várias iniciativas, seja só a JBS como o Grupo JF, para poder treinar e ter mão de obra para você poder seguir cada vez mais em frente nessa linha. Que legal. É por aí mesmo, Guilherme. Na nossa experiência, a situação é a mesma. A tecnologia está disponível, ela se aplica a vários fatores de produção, né? No nosso caso, muito na área florestal, né? Seleção de clones, adaptação, melhor adaptação entre clone e qualidade da terra, clima, etc. Tudo isso, você tem muita tecnologia da informação aplicada. E tem essa questão da formação, né? Então a gente tem investido muito em formar os profissionais. Quer dizer, é mais fácil você pegar um profissional que entende da área florestal, por exemplo, ou qualquer outra área, e ensinar para ele ciência de dados do que você pegar um cientista de dados e tentar ensinar a área florestal para ele, né? E infelizmente nós não temos essa mão de obra pronta e as empresas têm que investir mesmo e depois têm que reter, porque a gente, como cada uma das empresas aqui como líderes no setor, a gente acaba investindo muito e naturalmente a gente também acaba sendo alvo, né, dos concorrentes para buscar essas pessoas. Mas eu acho que é fundamental, os ganhos são muito grandes, né, porque tem um ganho de eficiência tanto operacional quanto de back-office gigantesco, mas nós vamos ter que trilhar isso com as dificuldades que o Brasil tem, a começar pela educação, né? E eu me lembro um pouco
alguns momentos, 20 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente tinha falta de engenheiro. Lembra quando teve o boom do petróleo lá, o pré-sal, quando a Vale, uma certa época, decidiu contratar muitos engenheiros, a gente tem carência de mão de obra e precisa endereçar esse ponto, né? Isso, no fim, é uma desvantagem competitiva que a gente tem enquanto país, né? E vocês contratam os engenheiros todos para o mercado financeiro também. A gente compete também, é verdade. A gente contrata bastante e, enfim, tem uma competição por talento muito acirrada. Falta gente. Eu vou entrar aqui no segundo tema, tá? Que é a velocidade de tomada de decisão, ou a qualidade da decisão que a gente toma versus a velocidade, né? E parece ser um dilema. Eu mesmo, aqui na XP, às vezes me deparo com essa situação, né? A gente está cada dia mais num mundo volátil, num mundo que tem muita velocidade da informação e precisa decidir, às vezes, muito rápido, né? E eu gosto, às vezes, de dormir em cima do assunto, refletir um pouco para tomar a decisão de forma mais, eu diria, mais serena. Às vezes, no dia a dia, ali a gente está no calor do momento e toma a decisão, queima a largada no processo decisório, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, esse aparente trade-off entre velocidade e qualidade da tomada de decisão. E como é que vocês lidam no dia a dia com esse tipo de situação? Então, se eu puder começar essa, eu acho que tem duas coisas que eu procuro pensar no meu dia a dia a respeito disso. Primeiro é separar um pouco as decisões, né? Tem decisão que você toma no instinto, na hora, você já está acostumado, você já fez aquilo 500 vezes, você sabe, você tem o caminho das pedras, né? E tem decisão que requer mais reflexão. Então, acho que começa primeiro a gente conseguindo separar um pouco as duas coisas, né? Não decidir antes da hora aquilo que não precisa ser decidido com rapidez. E segundo, eu acho que tem uma coisa que a gente tem tentado aplicar cada vez mais, é tomar decisões estagiadas, né? Você dá um passo, você vê como a coisa funcionou, você dá outro passo, quer dizer, muitas vezes você não consegue tomar a decisão inteira sabendo o endgame, mas você vai tomando em pedaços que vão te abrindo só como uma árvore de decisão, né? Essa aqui funcionou, então agora posso ir para cá ou ir para lá. Muitas vezes, se você tentar ir até o fim, você vai se enrolar, porque justamente as coisas mudam no meio do caminho, né? Então, acho que o processo de tomada de decisão vai mudando. Acho que no mundo de hoje muda, é muito diferente do que era quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás. As coisas eram mais determinísticas, né? Hoje as mudanças são muito rápidas e a gente tem que adaptar o processo a isso. É exatamente isso. Concordo plenamente que a gente tem cada vez mais que se basear em modelos probabilísticos e não modelos determinísticos. A gente, né, muito tempo atrás eu fiz um programa, né, de treinamento de executivo na Europa e o título era o CFO, era o arquiteto do futuro da empresa. Pô, bonito, hein? Era bonito. Mas eu acho que hoje, acho que também tem até um termo que eu acho até mais adequado, que é exatamente o arquiteto das escolhas, o arquiteto das tomadas de decisão. E para isso, você tem, né, a gama de variáveis que você não sabe o que vai acontecer e você tem que ter, pelo menos, tentar quantificar esses riscos, né? Tentar quantificar que, se for para uma direção, pelo menos você sabe ter uma noção do range de consequência, né, da faixa de consequência que isso vai acontecer. Isso aí eu acho que hoje é uma coisa que a gente tem tentado trazer mais, ou seja, controlar o que é controlável e saber que as coisas estão mudando com uma velocidade mais rápida. Eu vou dar um exemplo também prático aqui. O nosso negócio na Europa é um negócio de cost plus. Você é um markup fixo sobre os custos variáveis. Isso funciona há décadas, assim, e basicamente os custos variáveis eram o custo dos grãos e algum SG&A, alguma coisa assim. Energia nunca foi uma variável porque o fornecimento de energia na Europa sempre foi muito abundante, você nunca teve problema com isso. De repente você tem uma guerra da Ucrânia e a energia se torna escassa, isso sobe muito, não está no contrato, você tem uma perda no início e você demorou aí uns 6 meses para a gente ter que rever o contrato e colocar agora uma nova componente de risco que não estava mapeada. Então, assim, saber também que cada vez mais a matriz de risco que a gente tem que fazer vai adicionando fatores e você vai ter que lidar com essa imprevisibilidade. E aí é tentar criar algum modelo que te dê, assim, uma resiliência nesse momento. E não
e também não relaxar nas coisas que você controla. Então, controla o que tem que ser controlado, que você vai ficar mais resiliente quando o imprevisível chegar. Exatamente isso. Se eu puder complementar, é muito importante saber o que você controla e o que você não controla. Porque se você sofrer tentando controlar aquilo que está além da sua possível ação, você vai deixar de focar naquilo onde você realmente pode fazer diferença, que são os itens em que você consegue exercer uma ação direta, né? Então, acho que precisa separar um pouco as coisas, porque tem coisa que realmente não tem como controlar. Você tem que ir monitorando, você tem que ir cercando, mas você nunca vai ter certeza a respeito daquele negócio. E até no papel aí de vocês como CFO mesmo puro, né, mitigando ou administrando alguns riscos de preço, você citou a questão contratual, mas em determinados momentos, né, o mercado de hedge, por exemplo, dá uma secada em alguns vértices, algumas commodities, etc. Faz parte do dia a dia, né? E aí não adianta, não tem oferta, vocês não vão conseguir fazer o hedge. Aí tem que saber controlar, como vocês colocaram, o que dá para controlar. Se não tem oferta de hedge, não tem e não vai ter, pelo menos por um período, né? Esse ponto que você levantou, eu costumo brincar que você nunca pode ficar refém do mercado. Então, se olhar o nosso cronograma de pagamento de dívida, meu primeiro vencimento está em 2027. Às vezes, eu lembro que quando eu estava refinanciando 25, 26, por que você está refinanciando 25, 26? Né? Mas é exatamente para poder ter essa resiliência, para poder ter uma folga para lidar com o imprevisível durante um tempo. Mas num país onde a gente está, quer dizer, por mais que sejamos companhias que têm uma exposição internacional muito grande, o fato da gente ser brasileiro nos coloca nessa história de tem janela, tem hora que não tem janela, tem hora que você quer fazer, mas o mercado não está... não cabe a operação naquele momento, então a gente tem que sair desse risco o tempo todo de ficar refém desse negócio, né? Principalmente para companhias que são intensivas de capital que precisam trabalhar com recursos de terceiros. Exato. Eu vou entrar aqui num outro tema que para a gente é importante, enquanto instituição financeira, parceira de vocês, que é a escolha do parceiro financeiro, né? Como é que isso se dá? Eu brinco aqui que ranking, a gente faz o ranking do jeito que a gente quiser, né? Então, corta o período, diz lá que é uma operação específica, um tipo de operação, você aparece lá com o número 1, o número 2 e tal. Eu acho que a medida mais relevante para a nossa relação com vocês é ser chamado toda vez que vocês têm uma necessidade, de preferência a primeira ligação. Queria que vocês elaborassem um pouco a respeito desse tema. Como é que vocês enxergam o provedor de serviços financeiros de preferência para vocês? O que define isso na cabeça de vocês? Olha, começar aqui. Uma companhia que tem um alcance global como a gente tem no nosso mundo de relações financeiras não só as empresas brasileiras, os bancos e instituições financeiras brasileiras, como os globais. Então a gente tem um range de escolha muito grande e a gente sabe que nem todo mundo é bom em tudo, primeiro. E segundo, que a gente não pode fazer escolhas baseadas em cada transação. Existe um relacionamento para ser administrado. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente, como companhia, saber o que é importante para cada instituição, para você saber que tem coisa que de vez em quando você vai precisar que ele faça, que não é o que ele quer fazer, mas tem outra coisa que ele gosta mais de fazer que você tem que também trazê-lo junto naquele momento, né? Eu acho que conhecer o seu público, né, a sua gama de escolhas é muito importante, porque senão você vai começar a forçar, dar murro em ponta de faca, porque tem coisa que não vai acontecer. Então é um pouco o jogo de reciprocidade que é muito importante, assim, da maneira mais positiva possível, né? Quer dizer, você vai me ajudar aqui, eu vou te ajudar ali, e nós vamos construir um negócio que gera valor para os dois lados. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Exatamente como você falou, a gente tem que conhecer, né, as instituições e suas forças e fraquezas, mas elas também têm que te conhecer. Então, assim, uma das coisas que ajudam muito na escolha do parceiro é se esse parceiro conhece a minha estratégia e ele vai trazer coisas exatamente que vão estar fazendo sentido para a estratégia da companhia. Então, todos os sentidos, inclusive até trazendo oportunidades de M&A, não só de mercado de capitais. Então, assim, a instituição, e eu conhecer a sua estratégia, ela já vai partir na frente, porque ela vai estar trazendo coisas para você que outros talvez não estejam trazendo. E aí, obviamente, você vai dar preferência para quem está mais próximo e te entendendo melhor.
E acho que a segunda coisa é você ter também uma instituição que tenha transparência, né, nas negociações, nos preços, no processo. Isso também faz parte de criar essa confiança mútua, né? Eu acho isso super importante, né? Porque na medida que o tempo vai passando, a gente tende a interagir mais com o que a gente confia, né? Então eu brinco aqui que essa é uma jornada, a gente está construindo esse negócio há 4 anos, né? Uma jornada de 20, 30 anos, não é uma jornada de semestre ou do próximo ano, né? A gente tem que ser muito consistente na cobertura e entender o cliente e estar ali sempre sendo um parceiro confiável que, enfim, está ali nos momentos bons e nos momentos não tão bons, né? Porque a vida é feita de ciclos, né? Isso é uma coisa super importante que vocês colocaram. Uma pergunta, quantos relacionamentos bancários vocês administram? Tem uma ideia aí? É difícil, né? A JBS hoje está em mais de 20 países. Então, tem bancos que eu nunca ouvi falar, mas ele é muito importante naquela região, naquela localização. Então, olha, é difícil quantificar. São algumas dezenas, mas tem muito disso, né? Quer dizer, a gente está exportando para a China, por exemplo, para um cliente que eu não estou acostumado a trabalhar. O cara me oferece uma carta de crédito, mas o banco eu também não conheço. Então eu tenho que tomar e tenho que ir lá no outro banco e descontar aquela carta de crédito de um banco cujo risco eu gosto, né? Então, se você levar em conta todos esses desdobramentos, você pode estar falando aí de muitas dezenas de bancos. Né? Talvez centenas. Muitos dos quais a gente nem conhece. Né? Mas existe um relacionamento core que eu acho que tem a ver muito com aquelas instituições que estão do nosso lado nos momentos cruciais da vida da companhia. Né? Esse é um grupo menor, mas é o grupo que certamente faz com quem a gente faz um resultado melhor e que faz um resultado melhor com a gente. Né? Aí são bem menos. Legal. Eu queria abordar 2 temas antes da gente concluir. O primeiro é globalização ou diversificação geográfica. Você mencionou, Guilherme, 20 países. Bate, vocês têm escritório em quantos países? Nós temos em 6 países. Exportamos para 100 países. Pois é. Vocês dois exportam para o mundo todo e são empresas globais. Como é que vocês enxergam esse processo? É um processo que vai continuar acontecendo? Ou seja, vocês vão ter cada vez mais uma diversificação geográfica? E o que leva uma empresa brasileira a diversificar? É esgotamento do mercado interno dela? É uma necessidade de, eventualmente, ter um fluxo de vendas mais estável? Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre os aspectos que envolvem um processo de globalização, na visão de vocês. Posso começar com essa, que acho que isso é muito faz muito parte do core da estratégia, né, da JBS. É engraçado que eu fiz uma apresentação em fevereiro num evento que chama Consumer Analysts of New York, em fevereiro. E aí eu fui falar, primeira vez que eu estou vindo nesse evento, que tá Coca-Cola, Pepsi, todas as empresas grandes de consumo, mais de 1000 analistas na plateia. Eu falei, vamos ver o que se falava lá do IPO da JBS em 2007, né, para ver. E era a mesma estratégia, a estratégia exatamente de diversificação geográfica e de produtos. A diversificação, então assim, cada setor tem sua particularidade. No caso do nosso setor de proteína, a diversificação geográfica trouxe para a JBS um arcabouço, né, que nenhuma outra tem. Então o que acontece? Primeiro você vai ser um hedge, ao você produzir em diversos países, você tem um hedge para doenças. Então você também lida com seres vivos, né? Você pode ter uma doença que é a gripe aviária que está afetando os Estados Unidos, mas então você vai estar exportando do Brasil ou da Europa. Você pode ter febre aftosa no país, você pode ter African Swine Fever. Então você tendo essa diversificação geográfica é um hedge para os efeitos naturais que os animais estão suscetíveis a doenças. Então, outro hedge para barreiras tarifárias. No nosso caso, por exemplo, a carne. O Brasil não exporta carne para o Japão nem para a Coreia do Sul. A gente tem uma luta para conseguir essa habilitação, mas a gente exporta para a China. Aí a gente exporta dos Estados Unidos para o Japão e para a Coreia do Sul. E já da Austrália, a gente exporta da Austrália tanto para o Japão, para a Coreia do Sul, para a China. Então você dribla qualquer barreira tarifária ou guerra comercial quando você tem essa distribuição geográfica. E por fim, assim, ciclos
também são diferentes. Agora a gente está passando por um momento que o preço do boi nos Estados Unidos está no recorde, que é um ciclo natural. Se você olhar 200 anos, esse negócio é de ciclo, né? O fazendeiro está ganhando dinheiro, aí ele retém a fêmea, cria mais bezerro, aí vem uma superprodução, aí o preço cai, aí ele liquida. Então é isso. E por acaso, né, e por sorte nossa, os Estados Unidos a gente está com a margem muito deprimida, né, no negócio de IFE dos Estados Unidos, mas a gente está com recorde de margens na Austrália, porque a gente está ao contrário, a gente está com rebanho recorde na Austrália, e o Brasil também está numa situação muito favorável em termos de disponibilidade de animais. Então isso aqui para a gente dá uma estabilidade de resultados excepcional. E por fim, de produtos também, né? Que também fez parte sempre da estratégia do JBS. Dos Estados Unidos, dando exemplo do que está acontecendo lá. O preço do boi está muito alto, o preço da carne está muito alto. As pessoas, o que elas fazem? Elas fazem um trading down. Elas passam a consumir o produto mais barato. Então passam a consumir mais frango e mais porco. Como a gente está posicionado também nessas proteínas, então o que está acontecendo hoje foi exatamente o que aconteceu quando o ciclo do boi dos Estados Unidos passou por essa fase entre 2013 e 2016, que a Pilgrim's Pride, nossa empresa de frango e a de porco, tiveram margens recorde. E agora a gente está de novo com as margens do bife dos Estados Unidos muito baixas e a Pilgrim's, né, e o nosso pork, né, estamos tendo margens enormes, né, gerando muito caixa. Então, assim, isso traz uma estabilidade de resultados que eu tenho um gráfico que eu gosto de mostrar, que eu acho que se eu pego a volatilidade de cada segmento separado, é obviamente maior do que o consolidado. Legal. Boa descrição. Tudo isso que você falou é verdade também para uma empresa como a Suzano. Eu queria pegar um outro aspecto, dois outros aspectos. São os elos da cadeia, né? Muitas vezes quando você está concentrado num elo da cadeia, numa cadeia que é longa, você fica muito suscetível à margem daquele elo. E a indústria como um todo tem um profit pool que às vezes está mais para cá, às vezes está mais para lá. Quando você consegue diversificar a sua atuação no elo, sendo que você esteja em áreas em que você tem vantagem competitiva, você se protege um pouco disso aí. Às vezes está para cá, às vezes está para lá, você está na cadeia toda e você consegue administrar essa volatilidade também dessa forma. E tem um outro aspecto importante que a gente ouve muito do mercado financeiro, né, dos investidores. Que assim, investidor não gosta de diversificação em geral, né? Ele sempre é cético em relação a isso. Ele fala, mas se eu quiser fazer, eu faço, né? Quer dizer, se eu quiser, você é uma empresa, sei lá, de carne, se eu quiser ter uma empresa de porco, eu vou lá e compro a empresa de porco. No nosso caso, ele fala, você é bom fazer celulose, por que você vai se meter a fazer tissue, por exemplo, né? A gente fala, mas a vida, você não pode pensar dentro da empresa com a cabeça de investidor. Porque o investidor pode sair daqui e vender isso aqui e comprar aquilo. A empresa, ela está investida naquele negócio, né? Ela tem os ativos fixos, ela tem as pessoas, ela tem tudo. Eu não posso falar, agora a celulose está ruim, eu vou sair, vou para tixo, amanhã eu vou vender o tixo, vou para celulose. As coisas não funcionam assim na cabeça da empresa e você tem que preservar valor e criar valor a longo prazo. Então isso é uma dicotomia que tem muitas vezes com os investidores, que a gente tem que administrar e tem a ver com a diferença de horizonte, né? O horizonte do investidor muitas vezes é menor do que o horizonte da empresa. São empresas que estão aí há décadas. A Suzano fez 100 anos esse ano, o JBS deve ter, sei lá, 60 anos. Foi fundado em 1953. Então, 70 anos, né? Então, assim, a gente tem que zelar por isso aí, né? Quer dizer, nós temos que estar aqui daqui a 100 anos, 200 anos, gerando valor. Então, a gente tem que olhar de uma maneira mais equilibrada, vamos dizer assim. E te ajuda exatamente na questão dos riscos. E aí, lembrando, né, dos meus tempos de Vale, também o investidor queria que a Vale fosse só minério de ferro, entendeu? Porque, se eu quiser comprar empresa de cobre, eu compro o cobre e eu vou para Freeport, McMoran, e assim por diante. Só que, do ponto de vista da Vale, para ela exatamente ter cada vez mais se perpetuar, a diversificação trazia esse hedge natural, porque às vezes o preço do minério pode estar baixo, o preço do cobre está alto e assim por diante. E aí te economiza até na questão do hedge, tanto de produtos como de moedas, né? Por exemplo, quando você está em diversos países, você vai ficar fazendo hedge, por exemplo, só de dólar contra real, mas se você está em diversos países, eles vão se compensar. E mesma coisa das matérias, você tem cobre, você tem níquel, você tem minério de ferro, você tem potássio,
elas vão se compensar e aí você pode fazer uma política de no hedge. Porque eles vão se fazer o seu hedge umas com as outras e você economiza, né? Porque o hedge sempre tem caro. O hedge custa, né? Sempre custa definição. Eu vou partir aqui para o final. Eu queria fazer um comentário para ouvir vocês, para provocar vocês a comentarem, né? A gente, nas últimas semanas, teve muita volatilidade, eu diria, um certo desapontamento com os rumos da política econômica e aqui no país, né? Eu sou otimista, eu acho que o Brasil tem um posicionamento do ponto de vista do agro, de energia limpa, carbono, etc., que são únicos, é um país grande, a gente vai se dar bem. Mas no curto prazo a gente acaba sofrendo com essa volatilidade, com esse ruído em excesso, né? Como é que está a cabeça de vocês para os próximos, eu diria para esse ano e para o ano que vem? Dá para ficar otimista? Dá para... Isso, muitas vezes, essa volatilidade impacta pouco o mercado de vocês, né? O dólar vai, vocês vão exportar e vão receber mais reais pelos dólares que vocês vendem, né? Mas como é que vocês estão enxergando a conjuntura? Eu já digo, eu acho que o mercado exagera, como sempre, exagerou dessa vez, mais uma vez. Acho que a essência não é tão ruim, mas eu queria ouvir vocês. Eu sou da mesma linha que você. Eu acho que o mercado sempre faz overshooting para os dois lados. Às vezes fica otimista demais, às vezes fica pessimista demais, e a gente tem que ter um pouco de serenidade para lidar com isso, né? O Brasil, nos nossos setores, tem uma competitividade gigante. E isso é uma coisa que vai continuar existindo ao longo do tempo. E tem outros setores em que não tem. Mas como a economia é uma economia muito robusta. Agora, tem momentos em que essa questão da falta de balanço fiscal se torna mais importante e outras menos importante. E se você vê, é um pouco esquizofrênico do mercado, porque assim, a situação fiscal do Brasil hoje não é diferente do que era um ano atrás. E um ano atrás se pensava de outra forma. A situação fiscal do Brasil não é diferente da maior parte dos países do mundo, né? Quem é o país que está com uma situação fiscal adequada? Então, será que isso é tão grave quanto parece, né? Eu não estou querendo dizer, eu sou um defensor de controle de gastos, acho que o governo tem que ser mais eficiente, tudo isso. Mas também não acho que é o fim do mundo a situação que a gente está. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de serenidade e saber, principalmente aí, já olhando o nosso mundo aqui, a gente tem uma competitividade estrutural que não muda com essas coisas. São companhias que estão aqui há décadas, já passaram por todo tipo de governo que tem, que gastou mais, gastou menos, mais à esquerda, mais à direita, ditadura, democracia. A sua competitividade, ela transcende essas coisas. Não, eu concordo. Eu tendo a ser otimista também, porque por mais que a gente fale dessa questão do arcabouço fiscal, etc., pelo menos isso é um debate do Brasil. A gente, né, pode estar não gostando, queria que fosse mais de uma forma ou de outra, mas isso está tendo um debate, né? Como o Bate falou, todos os países estão nessa situação. Os Estados Unidos mesmo está com déficit de 6% do PIB. E nenhum dos candidatos está tocando nesse assunto, enquanto que a gente toca nesse assunto. Então, sabe, isso para mim me traz um otimismo de que a gente tem esse debate, né? A gente vive da democracia e as coisas tendem a se ajustar e caminhar. Eu acho assim, tem essas turbulências de curto prazo, overshooting, mas aqui, de novo, eu acho que a gente tem um debate saudável no Brasil. E a gente tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente nunca esquecer, que é essa história dos pesos e contrapesos, né? Por mais deficiente que seja o nosso sistema desse presidencialismo de coalizão, eu sempre falo isso, né? Esse sistema ele não permite que a gente faça grandes acertos, mas nem grandes erros. E agora o exemplo dessa história do PIS e COFINS é um ótimo exemplo, né? Quer dizer, o governo puxa de um lado, passou do ponto, o Congresso falou, pô, aqui não passa. Então, isso é um valor importante que às vezes a gente esquece, e eu acho que tem muito peso para a estabilidade do país. É isso. Eu, só em relação a essa questão fiscal, que é o que vem sacudindo o mercado, eu vi uma apresentação do Tesouro essa semana, no nosso Tesouro do Brasil, as expectativas do Focus, né, que são as expectativas dos bancos para a curva de comportamento fiscal em 2022 eram piores do que são hoje. Ou seja, de lá para cá o mercado teve expectativas ou tem expectativas melhores e estamos aí nessa neurose de curto prazo, entendeu? Eu acho que é importante a gente enxergar
não só o filme, não só a fotografia, mas o filme todo, né? E outros fatores, né, que tem, né, de linhas de defesa. A gente tem uma balança comercial hoje que está com superávit de 180 bilhões de dólares. Então, tem certas coisas que a gente esquece, às vezes, de olhar também. Que a gente viveu, né, no passado. A gente Era um problema gigante. Não tinha linha de trade, lembra? Ia fazer a CC, não tinha dinheiro para antecipar. Você vê o que é um país que não tem isso, como a Argentina, por exemplo. Os seus graus de liberdade vão a zero, né? Pois é. Não dá para errar, né? CFO do futuro. Se vocês... Acho que vocês têm 30 anos cada um de mercado. O que seria o... Não sei se vocês vão ter mais gasolina para rodar mais 30. Imagino que saúde vocês terão. Agora, não sei se terão paciência. O que seria um CFO daqui a 30 anos na cabeça de vocês? O que são os skills ou as características que um profissional de finanças, um CFO, deveria ter daqui a 30 anos? É meio maluca a pergunta, mas talvez Brasil mais estável... isso aí talvez não vá acontecer, né? 30 anos atrás, comparado com hoje, não sei se mudou muito, mas o que eu acho é que, primeiro, o CFO cada vez mais tem que conhecer o negócio da companhia, né? Eu acho que no passado as coisas eram mais divididas dentro das empresas, né? O comercial fazia uma coisa, o operacional fazia outra e tal. Hoje as coisas se ligam muito mais, né? E principalmente quando se fala de estratégia de crescimento, você vai fazer um M&A, vai fazer uma operação, vai abrir o capital de uma subsidiária, quer dizer, isso aí muito, o trabalho do CFO é muito ligado com o trabalho do resto da companhia. Essa é uma primeira coisa. E a segunda é que o skill específico, né, ele vai se tornando menos importante. Você cada vez mais um generalista, até pelo peso da tecnologia. Hoje tem muita coisa que era muito valorizada quando a gente começou a carreira, que hoje não serve para nada, porque a máquina faz muito melhor que nós. A capacidade de tomada de decisão é que vai ser cada vez mais importante, e ela depende do quanto você conhece as interações, né? Eu acho que tem a ver, talvez sirva para qualquer profissional, né? As tarefas determinísticas, elas vão ser feitas por uma máquina ou de alguma outra forma. As tarefas de alta interação social e de alta subjetividade é onde você vai agregar valor. Acho que para o CFO vale isso também. É difícil, né, pensar, né, o que o futuro vai trazer aí, né, de desafio para a nossa profissão. Mas eu gosto muito de um livro que a Egon Zehnder publicou há muito tempo, que eu acho que isso aí é timeless. Acho que isso vai servir para qualquer tempo, né? Primeiro você tem um componente genético, que tem pessoas que nascem com uma habilidade para fazer esporte, para música, para línguas ou para matemática, né? Segunda fase, você tem que desenvolver essas habilidades. E aí entra qual é a sua formação acadêmica, como é que você se dedica para desenvolver essa habilidade, tendo uma formação acadêmica sólida. Aí vem o terceiro passo, que são as suas escolhas profissionais, né? Aonde você trabalha, o que você quer seguir. Eu lembro que quando lá atrás eu decidi que eu queria ser um CFO, eu sempre que tinha uma oportunidade de mudar para um departamento dentro de finanças, então estava no planejamento, teve uma oportunidade na RI, fui para o RI, teve uma oportunidade na controladoria, fui para a controladoria, independente do que você gosta ou não. Teve uma oportunidade na tesouraria, fui para a tesouraria. Então, quando surgiu a oportunidade de eu virar o CFO, eu já tinha uma noção bem boa, e de riscos também. Então, acho que uma coisa assim, como o Bart falou, cada vez mais esses skills você tem que aumentar as suas habilidades e participar de outras áreas. Saber de precificação, de área comercial, é fundamental. E aí vem o último estágio, que você chega uma hora que você não trabalha mais sozinho. Você cada vez mais se depende das equipes. E aí a diferença é saber escolher pessoas, saber montar times. Eu acho que isso valeu no passado e vai continuar valendo no futuro. Escolher pessoas boas, saber formar times que vão contribuir aí para a empresa da melhor maneira. Legal. Se eu pudesse acrescentar um ponto, na medida que a gente vai crescendo nas organizações que a gente trabalha, né, eu acho que a gente começa a se deparar e conviver com pessoas diferentes da gente, né? Quando a gente está lá começando a carreira, na área financeira ou no banco, etc., o teu
entorno, as pessoas que você convive são muito parecidas com você, né? Eu imagino vocês hoje, vocês vão para, como acho que o Bate colocou, hoje vamos dizer, o dia a dia de vocês transcende a sua área financeira, vocês têm que interagir com a companhia. Então você vai na fábrica, você não vai tratar como você trata o analista de research do sell side, entendeu? Você tem que saber não é se comportar, mas interagir com públicos muito diferentes, né? Falar línguas diferentes. Falar línguas diferentes. Você tem que se fazer entender para diferentes públicos. E para isso você tem que se comunicar, adaptar a sua comunicação. Os soft skills aí são super importantes, né? Cada vez mais. Né? Cada vez mais, eu acho. E empatia também, né? Eu vou ser bem sincero. Se for, muitas vezes a pessoa não gosta, não é só porque a gente tem que cortar custo, não. A pessoa não gosta porque o CFO muitas vezes tem uma certa arrogância porque, eu sei de derivativos, eu sei de opções, eu sei disso. Mas, gente, quem está fazendo dinheiro é quem está produzindo, entendeu? Então vamos respeitar essa pessoa que pode ser muito mais importante que você, entendeu? E não sabe de derivativos. Então acho que exatamente isso. E aí tentar exatamente traduzir o teu ponto para eles da melhor forma. Isso que você falou é fundamental. É uma jornada que a gente tem tentado fazer lá na Suzano. Acho que vale para finanças, vale para RH, vale para tecnologia. Eu sempre falo para a minha equipe, a gente não é banco. A Suzano, ela vive de produzir florestas, de produzir celulose, de vender e de entregar para o cliente. Esse é o core. É o florestal, o industrial, é a logística e o comercial. É isso aí que é o core. A gente está para ajudar esses caras e não para atrapalhar os caras. E eu acho que você se colocar como... É muito diferente de uma instituição financeira, obviamente. Mas você se colocar como alguém que está lá para contribuir e para suportar isso tudo acontecer, dar as condições de crescimento, fazer o funding para as coisas acontecerem, mas com a humildade de saber que a sua função ela não é uma função core dentro da companhia. Ela é muito importante, ela é fundamental, mas ela não é o core do negócio. E essa mentalidade de servidor é uma mentalidade que eu acho que tem que entrar justamente para combater a arrogância. Porque a gente, né, foi exposto ao longo das nossas vidas profissionais há muita coisa diferente. Então, se a gente não toma cuidado e não presta atenção na gente mesmo, a gente comete esses desvios, esses deslizes de achar que a gente sabe mais que os outros, né? Tem que ter muita humildade e estar prestando muita atenção na forma que a gente está se comportando, né? Falar a palavra que nem todo mundo entende. Aí você começa a criar... É o oposto da empatia, né? Você começa a criar as barreiras. Você distancia o interlocutor, né? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. É nosso primeiro podcast. Foi muito legal ter vocês. Vocês são parceiros da XP e são exemplos para todos os CFOs aí de mercado e para os jovens que pensam em um dia se tornarem CFOs. Então foi um prazer receber vocês. Muito obrigado por terem vindo até os nossos estúdios e de estarem aqui com a gente hoje. Foi um enorme prazer de verdade. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.